Abra a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, o capítulo 12. Mateus 12. O título da mensagem desta manhã é Misericórdia, não sacrifício. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, disseram: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam este dia e, contudo, ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? A mensagem desta manhã é uma repercussão de uma mensagem muito antiga, pregada por Jonathan Edwards em 1740, bem antes de nascermos. Em janeiro de 1740, na cidade de Northampton, nas antigas colônias da Inglaterra, Jonathan Edwards, diante da sua congregação, ele pregou a mensagem que traz por título Mercy and not Sacrifice. Misericórdia, não sacrifício. A intenção dele era esclarecer algumas questões que estavam em voga em seus dias. Eles estavam vivendo naquele momento o princípio do grande despertamento espiritual, um evento religioso de grande importância na história dos Estados Unidos. E Jonathan Edwards leu esse texto. Logo em seguida, ele falou que gostaria de apresentar à sua igreja uma noção importante que não era tão simples e tão fácil de compreender. Mas, primeiramente, ele esclarece que aqui Jesus e os fariseus estão num embate. E esse embate tem a ver com questão de prioridade. Na mentalidade dos fariseus, a guarda do sábado, considerada um ato externo de adoração, era mais importante do que os deveres morais perante os homens. Então, Jonathan Edwards identifica aqui exatamente o X da questão. Primeiramente, os fariseus tinham uma tendência de olhar a observância externa da lei como sinônimo de adoração que procede do coração. Eles confundiam estas coisas. E Jesus, na intenção de deixar as coisas devidamente em seus lugares, estabelece que existe uma diferença entre aqueles atos externos de adoração, por exemplo, cantar, adorar ao Senhor aqui na coletividade, ou mesmo orar no particular, fazer jejum, observar o sábado, o descanso sabático, conforme a lei de Moisés, realizar alguma coisa pensando em Deus, como um ato externo de adoração a Deus. Os fariseus colocavam isso numa posição, num patamar elevado. Para Jesus, estas coisas eram menos importantes que os deveres morais perante os homens.
Então o conflito se dava quando então os fariseus pegavam os atos externos de adoração e colocavam isso num patamar elevado e ignorava os deveres morais perante os homens, colocando-os um patamar abaixo, dando a eles uma importância menor. Jesus vem e diz: esta ordem está errada. Porque através dos atos externos de adoração, ainda que direcionados a Deus, nós podemos estar realizando algo que não tem tanta importância diante de Deus como a prática dos deveres morais perante os homens. E Jesus alista misericórdia. E no outro lugar, justiça, verdade. E Paulo completa bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, paciência, domínio próprio. Estas ações que nós podemos fazer de uns para com os outros, deveres morais que temos diante de Deus, são mais importantes do que atos externos de adoração. E nesse conflito, Jesus deixa claro que eles deveriam repensar a maneira de enxergar essas coisas. Depois de dizer essas palavras, Jonathan Edwards cita pelo menos 17 citações dos profetas e também dos salmos. Não tenho tempo para isto, mas gostaria de citar o Salmo de número 37, o verso 21, que diz que o justo é também compassivo. Ele tem compaixão. E no Salmo 18, 25, diz a palavra que Deus se mostra bondoso para com os bondosos. E Miqueias, capítulo 6, versículo 8, o Senhor diz através do seu profeta: o Senhor te fez conhecer ao homem aquilo que agrada a ele. Pratique a justiça, fale a verdade, lute pela causa dos aflitos, faça justiça e ande humildemente diante do seu Deus. São deveres morais perante os homens. E essas coisas são demasiadamente importantes. Quando o Senhor Jesus fala sobre o juízo final, ele diz: o rei se assentará em seu trono, Mateus 25, dos versos 31 a 46. E ele separará os bodes das ovelhas. E dirá àqueles que colocou à sua esquerda: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E eles vão dizer: mas como assim? Jesus lhes dirá: olha, eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Eu estive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava nu, vocês não me vestiram. Eu estava enfermo, vocês não foram me visitar. Não me hospedaram em suas casas. E quando eu estava preso, vocês não foram saber das minhas condições. Mas também o Senhor dirá aos que estão de sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava sem teto, vocês me abrigaram. Eu estava enfermo e preso, vocês me visitaram. Veja a importância que Jesus dá aos deveres morais diante dos homens. Essa não era a ênfase dada pelos fariseus. Pelo contrário, eles achavam que se eles observassem os atos externos de adoração, eles estavam isentos dos deveres morais perante os homens. Por exemplo, eles diziam: olha, se um filho disser o que se aproveitar de mim é oferta ao Senhor, os fariseus isentavam ele de honrar seus pais.
Jesus, em Mateus capítulo 23, diz a eles assim: ai de vocês, porque vocês fazem orações delongadas. Mateus 26, verso 14. Mas vocês fazem isso com um pretexto, porque vocês roubam as viúvas e desamparam os órfãos. E ainda no verso 23 ele diz assim: vocês, fariseus, dão o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas vocês não praticam a justiça, a misericórdia, a fé. Vocês deveriam praticar estas coisas sem se esquecer daquelas. É claro que Jesus está enfatizando os deveres morais perante os homens como de maior importância do que os atos externos de adoração. Uma certa feita ele propôs uma parábola e disse: 2 homens foram ao templo, um fariseu, um publicano. E o fariseu, ao chegar lá, olha para o publicano, despreza-o e diz: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como este homem. Eu jejuo 3 vezes e dou o dízimo de tudo o que tenho. O publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Veja que o fariseu está ostentando atos externos de adoração. Jonathan Edwards identifica 3 elementos importantes. Primeiro, aquilo que ele chama de adoração interna, aquela que procede do coração. Aquela que é você e o seu Deus, independente de qualquer outra pessoa. Eu chamo esta adoração interna de realidade cultica. É aquele culto que você presta a Deus em toda a sua vida. E este culto, ele envolve os atos de adoração no seu particular, quando você dobra o seu joelho e fala com o teu Deus. Aquela oração que parte lá de dentro do seu coração. O momento em que você está adorando, sim, também isso pode envolver, porque a adoração do coração, ela se expressa por meio de atos externos de adoração também. Mas não são apenas isso. Mas também essa adoração interna, ela se manifesta por ações convergentes em direção aos necessitados. É quando você vai atrás daquele que está necessitado e o ajuda. Isso também é adoração do coração, ainda que manifesta de outra maneira. Então, Jonathan Edwards identifica a adoração interna como aquilo mais elevado. A mulher samaritana pergunta para Jesus: a gente deve adorar aqui ou lá em Jerusalém? Jesus disse: vocês não sabem nada. Vai chegar um momento em que o Pai será adorado, não num lugar, mas de uma forma especial. Porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não necessariamente em Jerusalém, não necessariamente no Monte Gerizim, em todo e qualquer lugar, mas adoração em verdade, em espírito. Esta é a adoração do coração. É com esta que Deus está preocupado. Isaías no capítulo 1 diz assim: eu odeio a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Se tem uma coisa que Deus odeia, é quando o pecado está associado ao culto. E aí ele diz assim: parem de fazer injustiça, aprendam a fazer o bem. Então, seus pecados, ainda que sejam como a escarlate, se tornarão alvo mais que a neve. Promessa do Senhor. Isaías 58 diz: é esse o jejum que Deus espera de vocês? Claro que não. Que o homem ande encurvado, todo entristecido. Hoje eu estou de jejum, hoje eu estou me penitenciando. Não, é que você desate o jugo opressor. Que você liberte os cativos. Que você lute pela causa das viúvas.
que você vá socorrer os necessitados. Então, Jonathan Edwards diz: a adoração interna está no mais alto patamar. Em segundo lugar, deveres morais perante os homens. E em terceiro lugar, com menor importância, atos externos de adoração. Por que ele falava isso? Porque em seus dias, algumas pessoas achavam que o mais importante, o mais desejado de Deus, era que eles fizessem aqueles cultos estrondosos, sem se importar com os que estavam sofrendo injustiça, sem se importar com os que estavam necessitados de ajuda. Mas o Senhor Jesus, nesse embate com os fariseus, disse: eu quero misericórdia, não sacrifício. Quando Saul desobedeceu a ordem do Senhor, Samuel disse para ele assim: porventura tem Deus prazer em sacrifício? Não agrada mais a ele a obediência? Com certeza, Deus ama a obediência mais, muito mais do que sacrifício. Observem o profeta Jeremias, no capítulo 22, versos 15 e 16, ele diz assim, que ele espera que façamos justiça, que socorramos o fraco. E ao final do versículo ele pergunta assim: não é isto conhecer-me? Não é isso conhecer a Deus? Irmãos, atos externos de adoração é tão simples, é tão fácil. É só chegar aqui, é cantar, erguer as mãos, aplaudir, dizer glória a Deus e aleluia. Mas deveres morais perante os homens são difíceis. Porque então nós precisamos sair de nós mesmos em direção ao outro. E isso às vezes nos custa um preço que não queremos pagar. Então nesse embate, Jesus estabelece a prioridade de Deus. Se você estiver orando e o seu irmão estiver necessitado, pare de orar e ajuda seu irmão. Atos capítulo 20, o apóstolo Paulo estava pregando em Troade. E um menino sentou na janela e caiu do terceiro andar e morreu. Paulo para o culto, desce, abraça o menino, ora pelo menino, o menino ressuscita, ele volta e continua falando até amanhecer. O culto só continua depois que o menino voltar a viver. Se não voltar a viver, acabou o culto. Mais importante do que a pregação é o menino que caiu da janela. Vamos cuidar dele. É assim que nós precisamos entender este embate na questão dos valores. Jonathan Edwards lidou com objeção. Alguns dos que ouviam-no diziam assim: mas espera aí, os atos externos de adoração são prestados a Deus, Deus é mais importante que os homens, então os atos externos são mais importantes. Ele disse: não, de maneira nenhuma, porque os atos externos, embora possam glorificar a Deus, os deveres morais perante os homens glorificam a Deus de maneira mais elevada. Porque nós, às vezes, somos levados a achar que a nossa adoração, o nosso culto engrandece a Deus mais do que as ações que nós fazemos, às vezes no silêncio, sem que ninguém saiba, mas Deus está vendo. E Deus é mais glorificado quando nós buscamos o bem, quando nós praticamos a justiça, quando nós usamos de misericórdia, quando somos bondosos, como somos gentis, quando somos aqueles cidadãos que realmente demonstram possuir o amor de Deus em seus corações. Jonathan Edwards disse que o sinal evidente da graça de Deus na vida de uma pessoa é que ele seja bom como Deus é bom. Mateus 5, versículo 48 diz: sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E quando Jesus fala isso, ele estava falando sobre perdão. Ele estava falando sobre compaixão.
Ele estava falando sobre identificação com as outras pessoas. Por isso ele diz: ame seu inimigo, perdoe aquele que te persegue, para que você seja filho do Deus que é bom, que faz nascer o seu sol para os justos e para os injustos. Ali está o clímax da exposição daquilo que o Senhor Jesus estava intentando no seu Sermão do Monte. Espero ter sido claro até agora, porque pretendo deixar o sermão do Jonathan Edwards, que aliás tem 14 folhas. Eu estou fazendo uma síntese, tá, irmãos? Para deixar claro que Jesus quer que nós pensemos como Ele pensa, e que deixemos de pensar como os fariseus pensam. Para isso eu quero me valer do perfil de 3 personagens. Primeiro, Pedro. Eu uso esses 3 nomes, que são os 3 no barquinho, né? Então, Tiago, não se ofenda não, por favor. Nada pessoal. Pedro. Pedro é o efusivo. Sabe aquele crente que ele vem na igreja, o dirigente anuncia, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 23, ele, glória a Deus, aleluia. O pastor nem leu ainda, o obreiro nem leu ainda, ele já está efusivo. O Senhor é meu pastor, aleluia, oh glória, 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 glória. O pastor tem que, irmão, deixa eu continuar a leitura. Esse é o cristão efusivo. Já viram assim? Eu tinha uma prima, tinha porque ela faleceu. Uma vez eu fui pregar na igreja dela, quase que falei, prima do céu. Com todo respeito, cala a boca, eu preciso falar. Pedro ama ir à igreja. Falou de ir na igreja, é com ele mesmo. Eu acho que eu estraguei minha Bíblia. É com ele mesmo. Empolgado. Não vê a hora de ir na igreja. E quando ele chega, ele demonstra que chegou. Todo mundo viu que ele chegou. Os irmãos estavam orando baixinho. Oh Deus, abençoa este culto. Oh Deus, abençoa este culto. Que o teu Espírito Santo entre aqui. É assim que ele ora. Parece que ele está competindo com todo mundo. Enquanto ele está orando, ninguém consegue orar como ele ora. Exímio. Jesus disse que os fariseus ficavam nas praças, erguiam as mãos e oravam para parecer diante dos homens. O Pedro é assim, efusivo. O Pedro vibra a cada frase dita pelo dirigente do culto, pelo ministro de louvor e pelo pastor. O Erlon chegou aqui e disse, irmãos, o Senhor é quem nos fortalece, nossa força vem do Senhor. E o Pedro, aleluia, glória a Deus. Às vezes o Pedro se excede. Uma vez eu lembro que eu estava pregando numa igreja, e uma irmãzinha, não sei de onde ela tirou aquilo, por acaso é a igreja daqueles rapazes que estão ali atrás. Eu não sei de onde ela tirou aquilo, ela pegou um tecido, não sei se vocês lembram disso, e ela saiu rodando pelo meio do povo assim. Aí eu chamei a esposa do pastor, eu falei, pelo amor de Deus, me ajuda. O pessoal está olhando ela e esqueceu de mim aqui. Eu fiquei falando para o nada, porque ela pegou um tecido e saiu rodando. E ela passava o tecido, não sei se as pessoas achavam, ou se impressionavam com aquilo, começava todo mundo a orar junto, aquele negócio e tal. Eu falei, agora acabou o culto. O Pedro é assim. O Pedro ora alto e ele aprendeu a orar com um vocabulário rebuscado. Eu me lembro de um senhor na igreja da minha infância. Ele dizia assim, Senhor, nós aqui genuflexos em tua presença. Eu invoquei tanto que eu fui no dicionário ver o que era genuflexo.
Só que é interessante que ele orava em pé. Falei, está errado, irmão, genuflexo é joelho dobrado, né? Mas ele queria impressionar. E realmente é isso, impressionar os homens, fazer com que as pessoas achem que você é fervoroso, que você está ali coladinho com Jesus. Será que é isso mesmo? Mas o Pedro, ele trabalha. E ele não chega na hora certa no trabalho. Ele não é pontual no trabalho dele. O chefe dele já conversou com ele, Pedro. Ele fala do trânsito, mas ele anda de moto, né? Motoqueiro reclamando de trânsito é suspeito. Fica esperto com ele, está com treta. Ele vive conectado nas redes sociais, mesmo quando precisa estar atento ao trabalho. No final do dia ele fez 10.000 postagens. Era para ele fazer 3.000 peças, ele fez 2.200. A produção dele é abaixo dos outros, mas ele é efusivo, lembre-se disso. Na igreja ele é uma araponga. No trabalho ele não corresponde às expectativas. O Pedro namora uma jovem da igreja. E há rumores que o namoro deles não é muito cristão. E o líder de jovens já chamou ele para conversar. E ele disse, mas a carne é fraca. Ele acha que mulher é remédio, né? Deve ser. O Pedro também gasta boa parte dos seus rendimentos com os seus hobbies. Ele tem uma moto, super, mega, hiper equipada. E ele coleciona tênis. Tem tênis que ele comprou que ele não usou até hoje. Está esfarelando, mas ele tem muitos tênis. Tênis de marca, importados, coisa. E gosta de futebol. Pratica o seu futebolzinho durante a semana. Por outro lado, o pai dele, aposentado, sustenta a casa e o bonitão também. Ele não dá um centavo em casa. E reclama quando a comida não está no gosto dele. Ele tem uma irmã deficiente. E a mãe dele é doente também. E o velho pai cuida das duas e ele não move uma palha. Mas ele é efusivo. Ele, de vez em quando, para não dizer de vez em sempre, está postando umas notícias fakes na internet. Ele tem lá o partido político dele. Então não interessa se é verdade ou não é verdade, saiu uma notícia ruim do partido contrário, ele põe na internet, divulga. Facebook já bloqueou ele algumas vezes. Ele não está nem aí, porque isso não lhe é interessante. O importante para ele é dizer glória a Deus, aleluia. Porque ele é efusivo. Agora, Tiago, o recatado. Tiago também gosta de ir na igreja. Ele vai à igreja, ele participa do culto. Só que ele parece aquelas velas de velório, já viu? Ele fica ali. O ministro de louvor diz, o Senhor é o nosso Deus e dele vem a nossa força. E o pastor prega uma palavra e diz, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Parece que ele é da família Adams, né? Não tem emoção nenhuma. Ele é um impávido colosso. Do jeito que ele entra, ele sai, ele não reage. Parado. Tanto faz, tanto fez. Inafetável. Dizem que é tímido. Ele fica observando, parece coruja, né? Saiu todo mundo. Às vezes ele canta. Às vezes.
Bater palma, então, não é com ele. E se o dirigente fala para cumprimentar as pessoas, acabou. Eu não sou favorável a ficar toda hora, cumprimente seu irmão, diga para o seu irmão que ele é bonitinho, que Jesus ama ele. Né? A gente não veio aqui para isso. Mas, né? Bom, ele não tem namorada. É tímido, né? Tímido demais, nem namorada tem um coitado do rapaz. Não é o caso do nosso amigo ali que já casou. No trabalho até que ele é pontual, ele se esforça, o rendimento dele é na média. Ele tem um controle financeiro relativamente bom, ajuda em casa uma vez ou outra. E ele não gosta de controvérsias políticas. Já um pouquinho melhor que o nosso amigo Araponga, né? E por fim, João, o temperante. O João ama ir aos cultos. Ele gosta de ir nos cultos, na reunião de oração, nos grupos pequenos. Ele participa. O João também, quando o dirigente, ou ministro de louvor, ou pastor fala alguma coisa que ele acha importante, aquilo realça a sua fé, ele esboça uma reação. Ele diz amém. Glória a Deus. Não é aquele amém estrondoso, mas é um amém de verdade. Não precisa o dirigente de louvor falar glória a Deus, né, irmãos? Ele diz glória a Deus. Não tem problema nenhum com isso. Porque ele entende que ele precisa ser coerente. Porque ele é palmeirense. E quando o Palmeiras faz o gol lá, ele vibra com o Palmeiras, ele fica contente. Aí ele está aqui na igreja. O pastor anuncia que Jesus venceu. Ele precisa ser coerente e diz amém, glória a Deus. Não é o caso de muitas pessoas que são recatadas na igreja, mas torce para o Corinthians, por exemplo, e quando o Corinthians ganha, ele faz aquele estardalhaço, solta fogos para os cachorros dos vizinhos. Tem que haver equilíbrio, não tem, irmãos? Não é necessário isso? João é temperante, João sabe que é lícito comemorar o gol do seu time. Vibra. Está secando o Flamengo, né? O Vasco fez um gol, você vibra também. Né? O Santos se classificou lá para Libertadores. Vibra também, tá bom, tudo bem, não tem problema. Mas quando falar de Jesus, vibra também, meu querido. Eu às vezes via jogador de vôlei, né? Fazia um ace, ia lá todo feliz. Aí na igreja, pastor, eu não acho legal. Desequilíbrio, não é verdade? O João, ele busca o equilíbrio. Ele sabe que há momento e há intensidade para todas as coisas. Quando alguém está orando, o João não está na internet, olhando as últimas notícias. Quando o pastor está pregando, ou ele desligou o celular dele, ou só deixou na Bíblia. Amém? Eu vi poucos amém. No trabalho ele é pontual, bem relacionado com seus colegas de trabalho. Ele evita controvérsias nas redes sociais. Se está trabalhando, ele não está enfiado no Instagram, não sei o que lá mais na vida. O namoro dele é correto, está sendo acompanhado pelo pastor de jovens. Ele sabe usar os recursos financeiros e ajuda nas despesas de sua casa, inclusive paga um plano de saúde para os pais. E ele sabe ser seletivo nas suas postagens na rede social, não se enfiando em briga, que ele não tem nada a ver com isso. Esse é o João. Diante desses três, qual você acha que está agradando realmente a Deus? Pedro? Com a sua gritaria, com a sua euforia, com a sua
balbúrdia evangélica? Será que é Tiago com o seu recato excessivo? Ou será que é João, buscando um equilíbrio, reagindo, respondendo? Pedro, ele parece crente na igreja, no trabalho, em casa e com a namorada, ele não é. Tiago tem lá suas virtudes, mas ele ainda não entendeu o que a Bíblia diz assim: servi ao Senhor com alegria, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. João entendeu todas as verdades, ele sabe que Deus quer que você seja um cristão, cuja vida cristã seja expressiva, aqui, na sua casa, no trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais. Feche seus olhos. O que Deus falou a você nesta manhã? Fale com Ele agora. Como você tem vivido a sua vida cristã? Você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade? Sua vida no trabalho, em casa, reflete a sua fé em Jesus Cristo? Existe um equilíbrio entre aquilo que se vê aqui e em outros lugares? Responda ao Senhor. Com qual deles você se parece? Onde está o seu coração?